Repita comigo, a minha graça te basta. Só os homens. A minha graça te basta. Mulheres? Em que momento da palavra essa frase, esse comando, esse alento veio dos céus? No momento em que o apóstolo Paulo estava orando, dizendo para o Senhor das suas aflições, das suas lutas, e a Bíblia diz que ele exemplifica como se ele tivesse um espírito do inimigo esbofeteando, machucando, trazendo incômodo para ele. Quando o apóstolo Paulo ele ouve essas palavras, minha graça te basta, o problema não era o pecado, e sim uma dimensão do relacionamento de Deus para com esse homem. Não era o pecado que estava afastando esse homem de ouvir essa palavra, mas talvez o Senhor o convidando para que ele pudesse mergulhar mais, para que ele se intensificasse mais na leitura bíblica e na palavra de Deus. Você conhece a história do apóstolo Paulo? Esse texto já é muito pregado, que ele foi elevado, segundo ele, até o terceiro céu, e a Bíblia diz que ele fala que ele ouviu palavras que certamente são ilícitas ao homem ouvir. Nenhum homem, nenhum ser humano poderia ter tido aquela experiência, e ele teve aquela experiência tão profunda com o Senhor. Eu não sei se você já viveu uma experiência dessa magnitude. Eu lembro e compartilhei com a igreja algumas vezes já uma das experiências que me marcou muito, porque foi o divisor de águas. Eu estava no 4º ano do seminário, dificuldade para pagar a matrícula ali do seminário. Eu estudava, trabalhava no Dr. Eiras, era enfermeiro no Dr. Eiras. À noite, saía do plantão, ia direto para o seminário, saía às 6, 7 horas da manhã, estava ali no seminário, e uns professores americanos que não queriam se comover com a dificuldade, e para fazer com que você chegasse às 7 horas, a chamada, muitas vezes, era já com um teste relâmpago, muito praticado na época. Então, ou seja, era muito desgastante, tendo que correr para chegar a tempo, e às vezes a condução demorava. Certa vez eu lembro que eu estava nessa aflição, ter saído do plantão, e tinha uma prova, e eu lembro que quando eu estou subindo a ladeira, os colegas já estão descendo. Era só fazer uma prova, e uma angústia muito grande. Eu falei para o Senhor, Senhor, se eu sou chamado mesmo, por que isso acontece? Por que não é mais fácil? Por que não apareceu alguém e pagou todo o meu seminário, como muitos amigos, muitos colegas? Os irmãos viram aqui que nas fotos dos colegas de turma, eu não estou em nenhuma, porque eles ficavam à tarde, tiravam foto e não sei o quê. Eu trabalhava à noite, trabalhava à tarde, então eu não tinha essa... eles brincaram comigo, você não está em nenhuma foto. Eu brinquei, alguém tem que trabalhar naquela sala, né? Eu quero dizer para os irmãos que tudo foi muito difícil, mas eu tive uma experiência com Deus nessa minha dificuldade, subi na ladeira do seminário e fiz esse desabafo com Deus, dizendo que a vontade era parar ali, nem continuar subindo naquela ladeira e desistir. Quando eu estou falando isso com Deus, subindo na ladeira, começa a chover. E eu vou dizer para os irmãos que eu senti nitidamente ali Deus se manifestando em mim naquela chuva. Ao invés de eu ficar mais brabo ainda, agora vou chegar lá todo molhado.
Não, eu tive uma paz. Eu comecei a ter o coração, e foi uma experiência tão marcante. Como diz a pastora Joyce, Deus purinho, né? Foi uma experiência tão marcante na minha vida que eu jamais esqueço disso. E de tanto falar, o Tiago falou assim, eu quero ter essa experiência também de subir aquela ladeira, estudando. Eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo teve uma experiência com Deus. Eu não sei quantas experiências você já teve com Deus, mas ele teve uma experiência marcante. E a Bíblia diz que o termo é usado, foi-me dado uma experiência tão profunda, que ao homem é ilícito falar. Ele disse assim, para que eu não me ensoberbesse das grandezas que me foi-me revelado, foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Durante 3 vezes pedi ao Senhor para que afastasse de mim, mas ele disse, a minha graça te basta. Repita comigo. Então, esse momento que o apóstolo Paulo ouve isso, é um momento de muita dor, é um momento de muito envolvimento com o Senhor, e o Senhor fala para ele, olha, Paulo, a minha graça te basta. Ele fala que, para que ele não ficasse se achando por conta daquela experiência maravilhosa que ele teve, então aquele espinho, aquele problema que ele estava vivendo, era um freio que Deus estava dando nele, para que ele entendesse, para que ele se colocasse no lugar dele. Eu abro um parênteses aqui, para falar que nós pecamos em não pregar mais sobre a graça do Senhor. Porque assim como a graça do Senhor, a cruz de Cristo também tem sido mal entendida. Mal entendida. Eu vejo pessoas dizendo assim, minha sogra é uma cruz na minha vida. Eu vejo pessoas dizendo assim, o meu emprego, o meu patrão. Então, ou seja, nós vinculamos a cruz de Cristo, que é algo sublime, a problemas passageiros, a problemas transitórios. Você está passando por uma dificuldade no seu emprego, com o seu patrão, você diz, o meu chefe é uma cruz na minha vida. Então, você vincula hoje a cruz à dificuldade circunstancial. E a cruz não é isso. A cruz foi um emblema de salvação ao homem perdido. A cruz de Cristo, ela é importantíssima, assim como a graça do Senhor, ela é importantíssima. Outra coisa mal entendida é espinho, que o apóstolo Paulo fala. Espinho na carne. Muitos fazem interpretações. Eu, durante a minha caminhada cristã, eu já vi pessoas falando, gente escrevendo livro, pessoas no púlpito pregando, ele tinha um problema na vista, certa vez ele foi fazer uma viagem missionária e o espinho na carne era problema na vista. Irmãos, é mais fácil aceitar o que está escrito do que inventar o que não está. A Bíblia não diz o que é. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala realmente da enfermidade que ele tinha. Mas ele não fala de maneira nenhuma que o espinho na carne era isso. Se você for abrir a sua Bíblia em Êxodo 33, 35, você vai ver o Senhor falando para o povo de Israel. O povo de Israel estava entrando na terra prometida. E ao entrar na terra prometida, o Senhor estava dizendo para ele, olha, vocês precisam expulsarem todos os moradores daquela terra. Porque ele disse assim, porque eles serão espinho
na carne de vocês. Então, essa metáfora, essa ilustração que o Senhor traz, não era novo. O Senhor estava dizendo, era uma figura de linguagem. E o apóstolo Paulo fala de um anjo, de um mensageiro de Satanás, ou seja, uma ação maligna que vinha até ele. E, mais uma vez, eu volto a dizer, expressão que o apóstolo Paulo está dizendo. Quantas vezes você não diz, o meu dia hoje foi um caos? Você sabe o que significa caos? É muito mais do que um problema que você teve durante o dia. Caos. A terra era sem forma e vazia, era caos. Mas Deus não cria caos. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava dizendo, havia uma ação maligna, e você sabe muito bem o que é isso, ação maligna, e essa ação maligna trazia problemas, talvez, opressão na vida daquele homem. Mas ele está dizendo, o próprio apóstolo está dizendo para, ao invés de receber a bofetada do diabo, ele está dizendo, ele disse bem alto, ele disse, olha, eu sinto prazer na fraqueza, no insulto, no sofrimento, na perseguição, porque quando estou fraco, aí eu estou forte. Eu acho que quando Paulo faz essa declaração, o inferno deve ter tremido, porque ele não ficou se vitimizando das injúrias, dos problemas, das dificuldades que Paulo teve. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, no dia que ele se converteu, ele fica cego, você sabe da história, ele caiu na estrada, e ele, que estava indo para Damasco, ele fica, durante 3 dias ele fica cego. No final do 3º dia, Ananias vai falar com ele, e o Ananias fala para ele, que o Senhor mandou Ananias falar, não foi Ananias que veio de conta própria. Atos capítulo 9, creio que o verso 10 a 16 diz essa história do Ananias. O Ananias vai para ele e diz assim, olha, imagina, o Senhor me mandar, vai lá falar com o irmão Máximo, que eu tenho uma mensagem para ele. Eu chego para o Máximo, eu tenho uma mensagem para você. Aí ele, fala, pastor, Deus está dizendo que você vai ter mais problema do que você imagina. Foi exatamente isso que o Ananias trouxe para ele. Ele dizendo, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinha, me mandou falar para te mostrar que importa que você muito padeça pelo nome dele. Então, ou seja, irmão Paulo, Deus está te mandando a se preparar. Prepara o lombo, que vai vir chicotada. Vai vir muitos problemas. Irmãos, que palavra é essa? Eu ia dizer, está amarrado, Ananias, sai daqui. Mas o Paulo, ele aceitou. Então, Paulo já sabia que o trabalho dele. Eu gosto de um pastor que diz que depois daquele dia, Paulo virou um para-raio. Aonde ele ia, na cidade que ele chegava, dava um tumulto, confusão, e ele tinha que sair muitas vezes fugida. Ele virou um para-raio, ele virou uma pessoa não muito querida por conta das dificuldades. Nem os discípulos quiseram o aceitá-lo. Muita gente, irmãos, sofre por evangelho, mas Paulo merece um estudo. O apóstolo Paulo, ele diz, um anjo de Satanás tem criado problema. Um anjo de Satanás tem me angustiado. Um anjo de Satanás, por onde eu passo, tem criado confusão. Senhor, me ajuda, me liberta disso. Senhor, me livra desse problema. E a palavra foi, a minha graça te basta. Fale para o irmão que está do seu lado, a graça do Senhor te basta. Deus estava falando com o apóstolo Paulo que por mais que houvesse problema, não faltaria graça.
Tinha problema, muitos problemas, muita dificuldade, mas teria muita graça de Deus sobre a sua vida. A graça do Senhor estaria trazendo remédio, trazendo talvez paz ao seu coração. Uma coisa é você suportar, outra coisa é você se colocar diante do Senhor, pedindo ao Senhor: Senhor, me ajude. E eu gosto muito de pensar que o Senhor tem uma graça que alguns teólogos chamam de graça capacitadora. Uma graça que nos capacita a suportar os problemas. Uma graça que nos ajuda com uma força capacitadora que nós temos em Cristo Jesus. Nessa noite, você está passando por problema na sua caminhada cristã, você está tendo dificuldade. Eu quero dizer para você que a graça do Senhor é maior do que qualquer outra coisa. Você verá na Bíblia muitos momentos dessa graça como força capacitadora do Senhor. Eu fico pensando que muitos ensinam que a graça do Senhor é para que quando você peque, você receba uma força para sair daquela prostração porque você pecou. Não, é muito mais do que isso. A graça do Senhor, ela me capacita para que eu diga não ao pecado. Ela me capacita para que eu possa conseguir fazer a leitura exata do que está diante de mim. Os dons ministeriais, chamado dos dons da graça, é Romanos capítulo 12, verso 6. Gostaria que a Eli colocasse para que a igreja pudesse ler comigo. Romanos 12, verso 6, se você puder abrir na sua Bíblia. Ou seja, uma graça que nos ajuda ao serviço. Nos ajuda a sermos servos do Senhor, a sermos ministros do Senhor. Diz assim, toda a igreja, vamos lá, enquanto eu bebo uma água. De modo prossegue. Então, ou seja, o texto diz que o Senhor me dá uma capacidade, o Senhor não me deixa, não me chama e diz assim, se vira, Eliezer, agora é contigo. Não, Ele está me equipando. Você não está sozinho, o Senhor está te equipando para o trabalho, o Senhor está te equipando para o serviço, o Senhor está te equipando para que você possa ser dizimista, para que você possa ser uma pessoa que exercita na obra dele, trabalhe na obra dele. A graça não é só um ato de resgate, a graça nos acompanha. Eu gosto muito desse ensinamento que nós encontramos hoje, porta, caminho e alvo. Você entra na porta, aceitou a Jesus. E na porta foi a graça do Senhor, foi através do Espírito Santo de Deus que você aceitou Jesus. Mas no caminho, se não for o Espírito Santo de Deus interceder por você, te ajudando, você não consegue nesse caminho. E eu chego a um alvo, porta, caminho e alvo. E o meu alvo, como nós cantamos hoje aqui, nosso alvo é Cristo, nosso alvo é chegar e e chegar diante daquela porta, ouvir de Jesus, vinde bendito do meu Pai, entre bendito do meu Pai. Então, ou seja, meu irmão, nós estamos entramos pela porta, mas o Senhor não nos abandonou, não estamos sozinhos nesse caminho. Muitos dizem, mas o caminho é estreito, mas Ele está contigo.
Eis que estou contigo todos os dias nesse caminho. Então não justifica fazer assim, fazer o quê, né, pastor? A carne é fraca. Não justifica. Porque essa graça, ela nos dá força capacitadora para dizer não, e essa graça nos ajuda a vencer. Quando Deus fala com o apóstolo Paulo, Paulo, a minha graça te basta, é o suficiente. A minha graça é suficiente. Não inventa, não precisa de nenhum, não precisa beber água benta, não precisa fazer nenhum artifício, não precisa, não inventa. A minha graça te basta. A graça de Jesus, ela nos ajuda, irmãos. Ela resgata o pecador, ela dá força capacitadora, a graça dá força capacitadora, caminho. A graça, ela capacita-nos a viver vitória sobre o pecado, sermos vitoriosos sobre o pecado. Tito capítulo 2, verso 11 e 14, disse assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, ou seja, a graça de Deus se manifestou salvadora, Tito capítulo 2, de 11 ao 14. Porque a graça se manifestou, já está ali, vamos ler comigo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria e justa e piedade, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso em boas obras. Deixa esse versículo 14. Ou seja, o Senhor se deu a si mesmo para nos remir da iniquidade, para purificar, para preparar, para equipar um povo especial, zeloso em todas as boas obras. Não dá para dizer, é assim mesmo, vai continuar assim. A graça de Deus se revelou à humanidade. Jesus Cristo, se não houvesse Jesus, não teríamos essa graça maravilhosa. E Jesus é o início, quando você se converte, à porta. E ele usa essa metáfora dizendo, estou à porta e bato. Ele diz também, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Então, ou seja, o início da nossa jornada cristã, o caminho, o nosso presente, o nosso futuro, que é o nosso alvo, já estão preparados, o Senhor já está nos equipando para essa jornada. Assim como a mãe cuida do filho e diz assim, toma, leva um lanche, bota um agasalho, toma dinheiro da passagem, equipa o filho, a filha que está saindo de casa. Assim o Senhor nos equipou, o Senhor nos equipa, o Senhor está conosco. Nós não estamos, Deus não nos salvou e diz agora se vira. Não, Ele nos capacita para esse longo caminho, para que nós tenhamos força. Ele se revela salvadora, a graça do Senhor se revela salvadora. O verso 12 ao verso 14 diz, a graça essa graça não é para te atrapalhar, ao contrário, ela começa salvadora, mas vai nos capacitando, vai nos dando discernimento. Aí ele diz, para que reneguemos as impiedades, reneguemos as paixões mundanas, para que tenhamos uma vida de sobriedade, para termos uma vida de sensatez. A graça
tem sido ensinada, talvez de maneira complacência da parte de Deus. No Antigo Testamento, Deus era um pai raivoso e agora ele virou um vovô bonzinho. Não, a graça de Deus eu posso, aí eu banalizo, eu peco, eu não tenho mais temor, porque não, estamos vivendo o tempo da graça. Não, a graça de Deus é muito mais do que isso. Ela não é permissão para você pecar. A graça de Deus é permissão para que você diga não ao pecado. Amém? Nessa noite, a graça do Senhor tem poder para te tirar da lama do pecado. Se você se envolveu em uma situação ilícita, o Senhor está vendo isso e o Senhor está dizendo assim, eu posso te arrancar. Se você está vivendo uma situação dificílima, não precisa você se afundar ainda mais. Você peça ao Senhor, Ele já liberou a graça dEle para nos ajudar. A mão dEle é essa graça salvadora, é essa graça que está nos tirando da lama do pecado. E essa graça também nos capacita a dizer não ao pecado. João 1,17 diz, a lei foi dada por Moisés, a graça foi dada por meio de Jesus Cristo. A lei revelou a nossa incapacidade de obedecer a Deus, porque ela falou isso. Mas Jesus, em João 14:21, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Dizer que amo e não luto para guardar os mandamentos do Senhor é um blefe. A graça, ela não veio baixar o padrão, ou seja, ela veio levantar o padrão. O pessoal acha que é permissão para pecar. No Sermão do Monte, Jesus várias vezes falou, ouviste o que foi dito? Então ele está dizendo assim, foi dito isso, ele está dizendo, eu porém vos digo, ele não invalidou, ao contrário, ele aumentou o rigor. No adultério, antigamente você não pode adulterar, não pode cometer o ato em si. Aí Jesus veio dizendo, olha, Mateus 27:28, ele diz, aquele que pensa já cometeu o adultério. Amarás o teu próximo, a lei dizia, e odiarás o teu inimigo. Jesus veio dizer em Mateus 5:43, amarás ao teu próximo, amarás ao teu inimigo. Então, ou seja, ele veio fazer ele veio dar um upgrade na lei, dizendo, olha, a lei ainda vale, mas ao invés de baixar o nível, eu vou aumentar. Eu não sei porque crente acha que com a graça, com a vinda de Jesus, pronto, está liberado, eu não preciso mais. Isso é da lei, pastor, isso é da lei. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, no passado, a lei te dizia isso. Agora o Senhor está dizendo, raciocine, faça não porque estão te proibindo. Tem um autor que gosta muito ilustra muito bem isso. Ele diz que na lei existia uma placa dizendo assim, é proibido pisar na grama. Na lei. Na graça, a igreja faz o seguinte, não tem a placa, não tem a lei, e ainda diz assim, aonde que está escrito que eu não posso pisar? Aonde que está escrito que eu não posso pisar? O Senhor está dizendo assim, agora, na graça, você tem que raciocinar. Você não está mais sendo guiado, você agora raciocina. Você não vai pisar porque o seu peso vai matar a grama. Então agora você está dizendo, mas nós, como igreja, nós
não temos mais a placa, e eu peco e digo assim, aonde está escrito que eu não posso fazer? Eu tenho que saber que a graça do Senhor, ela me dá discernimento. Discernimento. Nessa noite, eu quero convidar você, não porque o homem falou, mas porque graça sobre graça, como é, Tiago? Recebi. Nós vamos encerrar esse nosso culto cantando essa música. Um hino maravilhoso que o Ministério de Louvor canta, graça sobre graça recebi. E que você, nessa noite, permita que a graça do Senhor esteja na sua vida. Eu só recebo a graça do Senhor, a graça do Senhor só entra no meu coração quando eu entro pela porta. Quem é a porta? Quem é a porta? Jesus. Porta. Jesus é a porta. Então, eu não posso querer a graça desprezando a porta. A porta é Jesus. E Ele é a porta, Ele é o caminho, e Ele é o alvo. Ele já está lá. Ele está na porta, Ele está no caminho, e Ele está lá me aguardando, me recebendo, dizendo assim, vinde bendito do meu Pai. Ele é o alvo, e o meu alvo é Ele, o meu alvo é Cristo. Amém? Dá para compreender? Ele é a porta, você entra nele. Ele é o caminho, você caminha com Ele. Ele é o alvo. Ele é o alvo. Então, eu entendi o poder dEle, eu vivo por Ele, e a palavra de Deus resumiu bem, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Amém. Que Deus complete essa palavra em nossos corações.